é para você, psicólogos que nunca ouviram falar em psicologia perinatal. Psicóloga, você sabe há quanto tempo existe a psicologia perinatal? A psicologia perinatal, sim, é uma área muito nova, tá? E muitos psicólogos ainda têm dúvidas sobre ela, exatamente por ela ser uma psicologia bem nova, tá? E só que essa área, gente, olha só, ela já recebeu o nome de psicologia da gravidez, parto e puerpério, tá? Ou psicologia da gravidez, parto e pós-parto. Ela também já recebeu o nome de psicologia obstétrica. Ela também já recebeu o nome de psicologia do ciclo gravídico puerperal e também já recebeu o nome de psicologia da maternidade. Então, quando vocês ouvirem falar qualquer um desses termos, saibam que nós estamos falando da psicologia perinatal, ok? Nós não estamos falando de outra psicologia, porque às vezes existe realmente essa confusão na cabeça das pessoas, né? Olha, mas eu já ouvi falar em psicologia da gravidez. Será que é a mesma psicologia perinatal ou é outra coisa? Todos são a mesma coisa, são só formas diferentes aí da gente tratar essa temática, tá bom? Gente, a psicologia perinatal no Brasil, tá? Ela existe há 40 anos, mas não com o nome de psicologia perinatal, tá? Como eu disse para vocês, então, ao longo desses 40 anos aqui no Brasil, essa área foi recebendo diversos nomes, tá? Então, recebeu o nome de psicologia da gravidez, parto e puerpério, psicologia da maternidade, psicologia do ciclo gravídico puerperal, psicologia obstétrica, psicologia da maternidade, beleza? Então, ela foi recebendo esses vários nomes. Mas por volta do ano de 2007, tá? Aqui no Brasil passou-se a adotar o termo psicologia perinatal, que já inclusive estava sendo usado em outros países. Só para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos, né, publicações, né, em inglês pelo menos, tá? Não vou nem falar que é nos Estados Unidos, mas a gente encontra publicações em inglês utilizando o termo psicologia perinatal. Então, psicologia perinatal não é uma criação do Brasil, já existia há muito tempo. Inclusive, só existe há 40 anos a psicologia perinatal no Brasil, porque uma pessoa aqui no Brasil, no finalzinho da década de 70, tá? No finalzinho da década de 70, ela se tornou mãe e quis estudar essas questões. Não tinha ninguém no Brasil estudando, né, essa área. Então, ela vai para os Estados Unidos, vai fazer o seu mestrado lá. Ela estuda psicologia da gravidez, parto e pós-parto, e depois ela retorna para o Brasil e faz a primeira publicação no Brasil para essa área, a primeira brasileira a publicar, e isso já data de 40 anos. A primeira publicação dela data de 79, 1979, finalzinho da década de 70, tá bom, galera? Então, olha só, já existe há bastante tempo, fora do Brasil, inclusive, e hoje a gente usa mais o termo psicologia perinatal do que outros termos que eu acabei de dizer aqui para vocês, justamente pelo fato de que outros países também têm dado preferência por utilizar o termo psicologia perinatal. Eu tô com uma aluna de iniciação científica aqui do Mater Online, Sara Souza, e ela fez uma pesquisa, né, sobre a minha orientação para investigar onde tem mais publicação de psicologia perinatal, né? Na língua inglesa, espanhola ou portuguesa. E aí ela identificou que a maior publicação de artigos científicos que o título vai a palavra psicologia perinatal é no inglês. Em segundo lugar fica o espanhol e em terceiro lugar o português, tá? Então, quer dizer, outros países já estão utilizando o termo psicologia perinatal há muito mais tempo que a gente. A gente começou a utilizar por volta do ano de 2007, tá bom? E no restante do mundo tem se utilizado mais esse termo psicologia perinatal do que outros termos, tá bom? Então, do que outros termos. Desta forma, por isso que aqui eu costumo usar o termo psicologia perinatal também, né? Para ficar uma coisa mais padrão no sentido de ver o que os outros países também estão publicando aí para essa área, tá?
E uma das perguntas que eu sempre recebo pergunta aqui no Mater Online em relação a essa questão é: Rafaela, existe diferença entre psicologia obstétrica e psicologia perinatal? Tem gente que às vezes acha assim, ó, psicologia obstétrica é o psicólogo que trabalha no hospital e psicologia perinatal é o psicólogo que trabalha na clínica. Não existe essa diferenciação, tá, gente? Não é isso. Como eu expliquei agorinha de pouco para vocês, o termo psicologia perinatal é recente aqui no Brasil. A gente passou a utilizar por volta do ano de 2007, mas em outros países já estava sendo utilizado desde a década de 80, tá? Tem várias publicações em inglês já utilizando o termo psicologia perinatal, tá? Já datados lá da década de 80. Então, ó, já era um termo que existia há muito mais tempo. Acontece, pessoal, que no Brasil, como a gente ficou, né, ainda sem saber que termo utilizar, o psicologia obstétrica ficou bem forte no nosso país também, tá? Não é tão forte em outros países. Tanto é que nessa pesquisa da minha aluna, a palavra psicologia obstétrica só foi encontrada no português mesmo, tá? Não foi encontrada em espanhol, não foi encontrado no inglês, só foi encontrado no português. Aqui no Brasil, o termo psicologia obstétrica é forte, em outros países não. Então, o que acontece? A gente está falando da mesma coisa, nós não estamos falando de um psicólogo que trabalha com essas questões no hospital, separado de um psicólogo que vai trabalhar com essas questões na clínica. A gente está falando da mesma coisa. Então, quando você escuta falar psicólogo obstétrico, ele trabalha na clínica, ele trabalha na saúde pública, tá? É só uma outra forma, né, de se nomear. Mas a gente está falando do mesmo profissional, tá bom? Então, é o mesmo profissional, não vai existir diferença. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.